Olá, vamos entender o propósito de Paulo a escrever a segunda carta aos Coríntios. Os cristãos coríntios deviam a sua vida ao apóstolo Paulo. Ele lhes era como um pai, mas por ingratidão, aqueles cristãos tornaram a vida do apóstolo muito difícil. Quando Paulo foi à cidade de Corinto pela primeira vez, o povo vivia em terrível pecado, como você pode ter lido na primeira carta de Paulo. Então, Paulo repartiu com eles a maravilhosa boa notícia sobre Jesus, o Salvador, que havia morrido também pelos pecados deles. Assim, a vida de muitos ali foi mudada. Muitos creram no Evangelho e se tornaram como pessoas mortas que voltaram a viver. De alguma maneira, porém, os cristãos de Coríntios esqueceram-se daquele que iniciou a passagem e passaram a brigar para saber quem deveria ser o líder deles, se seria Paulo, Pedro ou Apolo. Paulo teve de explicar que Jesus era o único líder. Ele também teve de dizer algumas coisas sobre eles próprios, coisas que os envergonhavam. Que Deus nos ajude a jamais nos comportar como crianças na fé, a exemplo dos irmãos da igreja de Corinto. Paulo escreveu essa epístola a 3 classes de pessoas em Corinto. Primeiro, escreveu para encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel, como seu pai espiritual. Escreveu para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo, para assim enfraquecer a sua autoridade e o seu apostolado, e distorcer a sua mensagem. Escreveu também para repreender a minoria na igreja influenciada por seus oponentes e que não atacavam a sua autoridade e correção. Paulo reafirmou sua integridade e sua autoridade apostólica em relação a eles. Esclareceu os seus motivos e os advertiu contra as novas rebeliões. Segundo Corinto, visou a preparar a igreja como um todo para sua visita iminente. 4 fatos principais caracterizam essa epístola. É mais autobiografia das epístolas de Paulo. Suas muitas referências pessoais são feitas com humildade, desculpa e até mesmo constrangimento, mas foi necessário, tendo em vista a situação em Corinto. Passa todas as demais epístolas paulinas no que tange a revelação da intensidade e profundidade do amor e do cuidado de Paulo por seus filhos espirituais. Contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente. E, de igual modo, sobre a contribuição cristã. Temos chaves tais como fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministério e glória destacam o conteúdo incomparável desta carta. Paulo defende o seu apostolado, discorrendo sobre sua chamada, qualificações e sofrimentos como um verdadeiro apóstolo. Com isso, Paulo espera que os coríntios reconheçam os falsos apóstolos entre eles e que os poupará da futura disciplina quando ele lá chegar. Paulo termina 2 Coríntios como a única bênção trinitária no Novo Testamento. Vamos estudar e entender o livro de 2 Coríntios.